Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu vou resolver mais um vídeo da série Epicar, uma questão sobre polinômios e que envolve um pouquinho de geometria também. Então, a questão fala o seguinte: as raízes da equação 2m mais 1 vezes x ao quadrado menos 3m menos 1 vezes x mais m igual a zero são as medidas dos catetos de um triângulo retângulo de hipotenusa 1. O valor de m é um número. Aí temos aí as alternativas. Então, pessoal, nós vamos utilizar uma estratégia para resolver essa questão que talvez o pessoal que estuda para Epicar não conheça ainda, que são as relações de Girard, mas eu vou fazer a dedução aqui no vídeo para que fique claro para todo mundo, beleza? Então, o que nós vamos usar são as relações de Girard. Bom, como que funciona essa relação? Imagine que eu tenho um polinômio quadrático, isso vale para um polinômio de qualquer grau, tá? Mas eu vou trabalhar com um caso particular aqui em que o grau do polinômio é 2. Então, seja p de x um polinômio genérico. Então, vou tomar um polinômio genérico, ax ao quadrado mais bx mais c, cujas raízes são r e s. Então, tem um teorema muito famoso da álgebra que chama Teorema da Decomposição, que se eu conheço as raízes de um polinômio, eu posso escrever esse polinômio da seguinte forma. Esse polinômio ele vai ser a, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, e assim sucessivamente, certo? Então, vamos fazer a distributiva aqui agora. Então, isso aqui vai ficar assim, x vezes x, x ao quadrado. Então, a que multiplica x ao quadrado, menos sx, menos rx, mais rs. Então, isso aqui vai ser igual a que multiplica. Bom, tem o x em ambas as parcelas, então eu vou colocar em evidência, certo? Então eu vou ficar com x ao quadrado menos x, que multiplica r mais s, mais r vezes s. Então nessa parcela aqui eu apenas coloquei em evidência o x, que é um termo semelhante a essas duas parcelas. Coloquei o menos x, tá? Que eu tenho menos e menos, Então eu coloquei menos x em evidência. Aí dentro do parênteses sobrou rs, porque quando eu multiplicar aqui por x, eu vou ficar com menos rx menos rs, que é exatamente o que eu tenho aqui, Tudo bem? Então, pessoal, esse polinômio aqui, ele é igual a esse, porque esse polinômio foi construído através do teorema da decomposição, utilizando as raízes desse polinômio. Tudo bem? Então, se esses dois polinômios são iguais, eu posso escrever a seguinte relação, Eu sei que ax ao quadrado mais bx mais c, isso é igual a que multiplica x ao quadrado menos x, que multiplica r mais s, mais r vezes s. Agora, eu vou dividir ambos os membros da equação por a. Eu vou dividir todo mundo por a. Então, eu vou dividir aqui por a e aqui por a. E vou dividir o segundo membro também por a. Agora, esse a cancela com esse cancela com esse. Agora, pessoal, vou usar o conceito de igualdade de polinômios. Dois polinômios são iguais quando os coeficientes que multiplicam potências de mesmo grau são iguais, certo? Então, pessoal, pela igualdade de polinômios, vem, quem que multiplica o x no primeiro polinômio? O b sobre a. Isso tem que ser igual a quem multiplica o x no segundo polinômio. Quem multiplica o x no segundo polinômio? Esse menos, então, menos 1, né? Vezes o r mais s. Então, essa é a primeira relação. Agora, pessoal, o termo independente aqui no primeiro polinômio, o termo que não tem x, é o c sobre a. Ele tem que ser igual ao termo que não tem x no segundo polinômio, que é o r sobre s. Então, r vezes s, perdão. Então, r vezes s é igual a c sobre a. Então, pessoal, só vou dar uma melhorada nessa expressão. Eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, quando eu multiplico ambos os membros por menos 1, desse lado fica menos b sobre a, e desse lado esse menos some, né? Fica r mais s. Então, pessoal, o que nós concluímos com isso? R e S não são as raízes daquele polinômio de segundo grau? Sim, R e S são as raízes, Então, o que eu concluo? Que a soma das raízes,
é menos o cara que multiplica o x, ó, é o oposto do cara que multiplica o x, dividido pelo cara que multiplica o x ao quadrado, ó, menos b sobre a. E o produto das raízes, ó, r vezes s, é o cara que não tem x, o termo independente, dividido pelo cara que multiplica o x ao quadrado. É essa relação que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Então vamos lá, ó. Agora nós vamos olhar para o nosso polinômio. Vou chamar de RS as raízes do nosso polinômio. Então, ó, sejam RS as raízes de 2m mais 1 vezes x ao quadrado menos 3m mais 1x mais m igual a zero, que é o nosso polinômio lá do começo do problema, certo? Bom, utilizando essas relações aqui, ó, eu sei que R mais S é menos o cara que multiplica o x. Então, ó, vai ser menos 3m mais 1. Dividido por quem multiplica o x ao quadrado, né? Ó, o a no nosso polinômio era quem multiplicava o x ao quadrado. Ó. Então, ó, quem que multiplica o x ao quadrado? 2m mais 1. Então, 2m mais 1. Então, R mais S. Menos com menos, mais. Cancela, né? Então, vai ficar 3m mais 1 dividido por 2m mais 1. Então, a soma das raízes é 3m mais 1 sobre 2m mais 1, certo? E o produto? Então, o produto das raízes, ó, é o C, que é o cara que não tem x. Então, ó, quem que não tem x no nosso polinômio original? É o m. Dividido pelo cara que multiplica o x ao quadrado, que é o 2m mais 1. Tá. Mas tem uma coisa muito interessante nesse problema, que ele fala que as raízes dessa equação, que eu chamei de RS, então, ó, as raízes que eu chamei de RS, ele fala que são os catetos de um triângulo retângulo de hipotenusa igual a 1. Vocês lembram do Teorema de Pitágoras? O que o Teorema de Pitágoras fala? Então, ó, o Teorema de Pitágoras, ele fala que a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Mas quem que são os catetos? Os catetos são as raízes, RS. Então, ó, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, R ao quadrado mais S ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Mas a hipotenusa vale 1, ó. Quadrado de 1 é o próprio 1. Então, ó, eu sei que vale isso aqui pelo Teorema de Pitágoras, ó. Um cateto ao quadrado, que é R ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é S ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, mas a hipotenusa é 1. Professor, mas aqui eu tenho R ao quadrado e aqui eu tenho S ao quadrado. Mas, ó, vamos elevar essa primeira expressão aqui, ó. Eu vou chamar essa primeira expressão de 1 e vou chamar essa aqui de 2, ó. Então, ó, quando eu elevar essa primeira expressão ao quadrado, desse lado aqui vai aparecer o R ao quadrado mais o S ao quadrado. Então, ó, elevando 1 ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, vou elevar os dois membros ao quadrado, né, ó. Então vai ficar R ao quadrado, produto notável, mais 2 vezes R vezes S, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é S ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual, eleva essa parcela ao quadrado, né? Então vai ficar 3m mais 1 ao quadrado, dividido por 2m mais 1 ao quadrado. Só que quanto que vale R vezes S? RS, pela nossa identidade 2, vale M, dividido por 2m mais 1. Então, onde eu tenho RS, eu vou trocar por M dividido por 2m mais 1. Então, ó, vou ficar com R ao quadrado, mais S ao quadrado, mais 2 vezes RS. Mas RS é M dividido por 2m mais 1. Então, vai ficar M dividido por 2m mais 1. Isso aqui igual ao 3m mais 1 ao quadrado, dividido por 2m mais 1 ao quadrado. Agora eu vou pegar esse cara que está somando aqui no primeiro membro, vou passar para o segundo membro subtraindo. Então eu vou ficar com... Então, ó, nós vamos ficar com R ao quadrado mais S ao quadrado igual a 3m mais 1
ao quadrado sobre 2m mais 1 sobre 2m mais 1 ao quadrado, isso menos 2m sobre 2m mais 1. Então, ó, r ao quadrado mais s ao quadrado vai ser 3m mais 1 ao quadrado dividido por 2m mais 1 ao quadrado. E esse 2m sobre m mais 1 que estava somando no primeiro membro, eu passei para o segundo membro subtraindo. Então, ó, cheguei nisso. Mas, ó, quanto que vale r ao quadrado mais s ao quadrado? Foi o que nós encontramos no Teorema de Pitágoras, né? Ó, vale 1. Então, no lugar de r ao quadrado mais s ao quadrado, eu vou trocar por 1. Então, eu vou ficar com 1 igual 3m mais 1 ao quadrado sobre 2m mais 1 ao quadrado, isso menos 2m sobre 2m mais 1. Agora eu vou multiplicar todos os membros da minha igualdade por 2m mais 1 ao quadrado, para sumir com esses denominadores. Então, pessoal, multiplicando ambos os membros da igualdade por 2m mais 1 ao quadrado, nós vamos ficar com 2m mais 1 ao quadrado, isso igual 2m mais 1 ao quadrado, vezes 3m mais 1 ao quadrado, dividido por 2m mais 1 ao quadrado. Isso menos 2m, que multiplica 2m mais 1 ao quadrado, tudo isso dividido por 2m mais 1. Agora, ó, observe que eu estou multiplicando por 2m mais 1 ao quadrado e dividindo por 2m mais 1 ao quadrado. Então, esse cara cancela com esse. E aqui, ó, eu estou multiplicando por 2m mais 1 ao quadrado e dividindo por 2m mais 1. Então, esse quadrado cancela com esse cara. Vai sobrar só um fator 2m mais 1 aqui, ó. Agora eu vou reescrever essa expressão que sobrou em outra folha para a gente finalizar a nossa questão. Então, pessoal, nós ficamos com essa expressão aqui, ó. Agora o que nós vamos fazer é abrir esses quadrados aqui e fazer a distributiva, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro. Quadrado de 2m é 4m ao quadrado. Então, vai ficar 4m ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é 2m, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1. Aqui, mesma coisa, vai ficar, ó, o quadrado do primeiro, que é 9m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 3m, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1. E aqui vai ficar menos 4m ao quadrado, menos 2m. Lembrando, pessoal, aqui eu utilizei aquela fatoração, né? Ó, a mais b vezes a mais b, né? A mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Aí faz a distributiva, vai ficar a vezes a, que é a ao quadrado, mais a vezes b, que é a b, mais b vezes a, ó, que é a b também, mais b vezes b, que é b ao quadrado. Então, isso aqui fica a ao quadrado, ab mais ab, 2ab, mais o b ao quadrado. Por isso que a gente fala, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, ó, agora vamos ver o que dá para simplificar. Tem um 1 no segundo membro e um 1 no primeiro. Então, esse cara cancela com esse. Então, pessoal, ó, vou passar todas as incógnitas para o segundo membro da nossa igualdade. Então, ó, esse 4 ao quadrado vai passar para o segundo membro como menos 4 ao quadrado. Aí, ó, fica menos 4m ao quadrado, menos esse 4m ao quadrado, menos 8m ao quadrado. Aí, 9m ao quadrado, menos 8m ao quadrado, fica só m ao quadrado. Deu para entender? Espero que sim. Se tiver ficado com dúvida, pessoal, volte um pouquinho o vídeo, ó. Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu passei esse 4m para o segundo membro, ó. Então, ele tem que trocar o sinal. Aí fica menos 4m com esse menos 4m ao quadrado. Então, fica menos 8m ao quadrado. Aí, 9m ao quadrado menos 8m ao quadrado, m ao quadrado.
Agora, ó, aqui 2 vezes 2m dá 4m. 4m menos 2m menos 6m. Então, ó, aqui 2 vezes 3, 6m. Ah, perdão, gente, ó, aqui é 3m menos 1, tá? Então, menos 1. Então, aqui, ó, vai dar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui o sinal é de menos também. Tá? Então, só trocar o sinal. Ó. Como aqui é menos, aí vai ficar esse desenvolvimento, né, ó. Vai ficar esse desenvolvimento aqui, ó. A menos B vezes A menos B. Vai dar a mesma coisa, né, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Menos A vezes B, menos AB. Menos B vezes menos B, menos com menos mais. Então vai dar mais B ao quadrado. A única coisa que muda é o termo do meio. Aqui vai dar A ao quadrado, menos 2AB, porque menos AB é menos 2AB, mais B ao quadrado. Tá? Então só muda o termo do meio, o termo misto. Ó. Então só esse cara aqui que vai mudar. Certo? Então agora, ó, esse 4m vai passar lá para o segundo membro com o sinal trocado. Então vai ficar menos, ó, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar menos 6m, menos 6m, menos 2m, menos 8m. Aí eu tenho 4m aqui, ó. Esse 4m vai passar lá para o segundo membro com o sinal trocado. Então vai ficar menos 8m, menos 4m, menos 12m. E desse lado aqui não sobrou ninguém, né? Ficou 0. Bom, então aqui eu posso colocar o m em evidência, né? Então fica m, que multiplica m menos 12. Isso igual a 0. Quando eu tenho um produto de dois números dando 0, ou é porque um é 0 ou o outro é 0. Então, ó, logo eu devo ter o quê? M igual a 0 ou m menos 12 igual a 0. M menos 12 igual a 0 implica que m é igual a 12. Pergunta, eu poderia ter m igual a 0? Não, por quê? Olha essa expressão aqui, ó. O produto das raízes é m dividido por 2m mais 1. Se o m fosse 0, isso aqui daria 0 dividido por 1, que é 0. Só que as raízes da minha equação não são os catetos do triângulo? Sim. Então eu teria um produto dando 0. Isso significa que pelo menos um dos fatores daria 0. Mas como R, tanto R como S são catetos de um triângulo, nenhum deles pode ter medida igual a 0. Então m igual a 0 não pode ser solução para o meu problema. Logo, a solução para o meu problema é m igual a 12, o que corresponde à alternativa letra A, que fala que o valor de m é um número par. Beleza? Então, ó, m é par. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram da resolução dessa questão, peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ajudem a compartilhar, compartilhem com seus amigos, porque isso faz com que o canal cresça cada vez mais.